Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever agora, porque isso ajuda a gente a trazer conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio Mãe em Fases. Um episódio voltado para você, mamãe, titia, papai, todos os ouvintes que querem se aprofundar mais ainda sobre o universo da criação. Hoje a gente vai abordar um tema delicado, porém muito importante, que é o diagnóstico, prevenção, cura do câncer de mama feminino. Para isso, eu tô com uma convidada muito especial, que é a doutora Lia, oncologista, que está à frente aí da Santa Casa de Marília, né? E ela vai falar um pouquinho, esclarecer um pouco mais das dúvidas das mamães, inclusive autoexame, como fazer, quando que surge aquela dúvida, né? Quando que a gente pode se preocupar, né? Ter aquele alerta. E também todo esse processo, no caso de um diagnóstico, passar de uma maneira mais leve, tranquila, e saber que hoje existe sim, né, a cura do câncer, né? Então, prazer receber você aqui, doutora. Obrigada. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse quem é a doutora Lia, para quem está nos assistindo conhecer. Então, olá, meu nome é Raquel, eu sou oncologista há 24 anos, sou formada pela Faculdade de Medicina de Botucatu, né, na faculdade e residência também. Aí trabalhei um pouquinho em São Paulo, um pouquinho em Jaú, e faz 16 anos que eu sou responsável pela coordenação da oncologia da Santa Casa aqui de Marília, né? E nesses 16 anos tenho trabalhado com os diversos tipos de câncer que a gente tem aqui na nossa cidade, da nossa população. Eu sou mãe de 3 filhos, 2 adolescentes e uma raspinha de tacho de 5 anos. E sou casada, sou jundiaiense, mas já acolhi Marília aqui no coração, porque meus filhos são todos marilenses, né? Que gostoso, gostoso. Então é mãe de 3? 3. Quantos anos tem seus pequenos? 16, 14 e a mais menorzinha vai fazer 5 agora. Ai, gostoso. Então também tem uma carreira materna envolvida, né? Bem intensa. Que tem que conciliar. O câncer de mama é hoje, acho que o câncer mais comum entre as mulheres. É um câncer que mexe muito com a autoestima das mulheres, né? Eu acredito que todo câncer em si atrapalha quando é a autoestima da mulher, tanto do homem, porque envolve uma perda do cabelo, às vezes, né? Um emagrecimento, às vezes um uso de corticoide que incha um pouco mais. Então, o câncer em si, né? O processo já é muito doloroso. E o câncer de mama acredito que o mais comum, né? Entre as mulheres. Então, é o que a gente vai abordar hoje. Espero tirar dúvidas de muitas mamães, titias, vovós, né? Que estejam nos assistindo, para que seja um bate-papo leve, gostoso e que a gente consiga aí fazer com que mais mulheres se conscientizem, né, que a gente tem o outubro, que já é um mês de conscientização, né, do câncer de mama, mas que mais mulheres aí se conscientizem a ter esse autoexame e como conhecer o corpo, né, doutora? E não só, eu vou fazer para ver se tem alguma coisa, mas para você conhecer o seu corpo mesmo, né? Então, para isso, eu queria saber como que você pode explicar, doutora, quais são os fatores que a mulher pode, que a mulher, acho que é só pelo autoexame que a mulher pode sentir que ela tá com nódulo, alguma coisa, ou existe algum tipo de dor? Como que a mulher pode surgir um alerta que ela pode estar com nódulo, né? Eu não sei qual que seria o termo técnico aí que a gente fala, para ela procurar um profissional. Quando a gente fala dos sinais de alerta, né? O mais importante de tudo é a mulher conhecer o próprio corpo. E isso é um hábito que a gente não tem muito, e a gente precisa desenvolver e adquirir, né? Até por questões culturais, por questões de comportamento, a gente tem um pouco essa questão. Mas o mais importante é a gente conhecer o próprio corpo, e por isso que a gente recomenda o autoexame, né? Porque é aí que a gente vai conseguir identificar as mudanças, identificar alterações que podem surgir na mama. O câncer de mama ele pode causar nódulo, a gente pode sentir, por exemplo, uma bolinha que aparece na mama de forma diferente.
quando a gente fala de nódulo, é importante a gente saber se a gente está na pré-menopausa, antes de entrar na menopausa ou depois da menopausa, né? Uma mulher que está na menopausa, que já não tem mais ciclos menstruais, qualquer tipo de nódulo que surge na mama é um nódulo suspeito, é um nódulo que precisa ser investigado. Agora, a mulher que ainda tem os ciclos menstruais, que ainda ovula, que ainda tem aquela oscilação hormonal importante, às vezes tem uma glândula que fica mais saliente, que fica mais dolorosa. Então, na pré-menopausa, a gente sempre fala assim, olha, se tiver um nódulozinho que persiste por mais de um ciclo menstrual, você precisa investigar. Né? E Agora, a idade da pré-menopausa aí varia bastante, né? Na maioria das vezes, a mulher, a partir dos 50, 55 anos, ela vai entrar em menopausa. Mas isso tem mais a ver com o ciclo menstrual presente ou não, né? Só fica mais difícil da gente avaliar naquelas mulheres que precisaram fazer alguma cirurgia para retirada de útero, por algum outro motivo. Mas, assim, em torno de 50 anos para baixo, ficar sempre atenta por mais de um ciclo menstrual, observar. Ficou 2 ciclos menstruais, ou seja, 1 mês e meio, né? Mais ou menos, com um nódulo persistente, precisa investigar. Na pós-menopausa surgiu o nódulo, precisa investigar, né? Agora, além disso, alterações no mamilo. Então, um mamilo retraído, um mamilo que era para fora e se inverte, passa para dentro, né? Isso é uma coisa que chama atenção. Não as mulheres que sempre tiveram o mamilo invertido, porque às vezes isso acontece. Tem Sim. mulher que tem o mamilo virado para dentro e isso é normal, é uma característica dela. O que chama atenção é quando muda. É alguma mudança que acontece na mama. Então, alguma mudança na pele, às vezes a pele mais endurecida, a pele inchada, avermelhada, retraída, né? Às vezes a saída de algum tipo de secreção pelo mamilo, ou uma secreção esbranquiçada, ou então uma secreção avermelhada, né? Imitando um pouquinho uma água de sangue que a gente fala. Isso são alterações que chamam a atenção, né? E é muito importante a gente lembrar que câncer de mama, realmente, quando a gente fala dos tipos de câncer, tirando câncer de pele, que normalmente a gente não conta, que é o mais prevalente tanto para homem e para mulher, mas realmente ele é o mais incidente nas mulheres, né? Em 2023 foram estimados 77 mil casos de câncer de mama no Brasil. Então é muita gente, sem contar que no Brasil a gente ainda tem subnotificação, então provavelmente esse número é ainda maior. Então, assim, são muitos casos. E o mais importante para a gente é fazer o diagnóstico logo. Então, prestar atenção nesses detalhes é importante para procurar ajuda, para poder fazer o diagnóstico numa fase inicial, né? Porque se a gente diagnostica rápido, 95% dos casos são curados, né? O que a gente quer é curar todo mundo e não ficar... E esse autoexame, esse nódulo pode até surgir embaixo da axila, Pode né? ser tanto na região axilar quanto na mama. E fora esses exames, né? Fora esse autoexame, existem exames de rotina que uma mulher precisa fazer? Por exemplo, no meu caso, eu tenho prótese, né? Eu tenho silicone, né? Porque é mais fácil falar, que as pessoas conhecem melhor. E aí, existe um exame de rotina que essa mulher precisa fazer depois de uma certa idade, né? A mamografia, em quanto tempo? A recomendação mesmo, tanto da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde aqui no Brasil, da Sociedade Europeia, é que a mulher faça a mamografia dos 50 aos 69 anos a cada 2 anos. Essa é a recomendação de quando a mamografia realmente faz uma grande diferença. Qual que é a diferença da mamografia para o ultrassom, por exemplo? A mamografia, ela consegue detectar o câncer na fase mais inicial, quando a gente nem tem nódulo ainda, quando a gente só tem o que a gente chama de microcalcificações, né? Existem algumas calcificações que elas são benignas, mas existem calcificações que pelo formato, pelo tamanho, pela forma como elas se agrupam, a gente consegue perceber que aquilo é sinal de um câncer de mama ou às vezes até de uma lesão um pouquinho mais precoce, que a gente chama de carcinoma in situ, que é a lesão antes de virar um câncer de mama, que é onde a gente gostaria de diagnosticar todo mundo, né? Então, nessa faixa etária de 50 a 69 anos, faz diferença a mamografia. Abaixo dos 50 anos, a mama da mulher é muito densa, ela tem muita glândula. Então, a mamografia não ajuda muito no diagnóstico. A maioria das vezes a gente vai ter uma mamografia que a gente chama de BIRAD 0, que é aquela notinha que vem na mamografia embaixo, né? Na verdade, aquilo é uma classificação da mamografia quanto à periculosidade dela, né? Uma mamografia BIRAD 0 significa que o médico não conseguiu ver nada, que a mamografia é uma mamografia que não traz muita informação. Então, abaixo dos 50 anos, a gente utiliza mais o artifício do ultrassom de mama e da ressonância magnética quando a gente tem alguma suspeita ou
alguma dúvida em relação a algum nódulo, alguma alteração na mama, né? Mas abaixo dos 50 anos, a recomendação é ginecologista todo ano, autoexame todo mês, né? O ginecologista examinar a sua mama. E, além disso, fazer ultrassom quando for necessário, ressonância magnética também. Eu acho até as pessoas. Eu já conheci umas 3 pessoas que teve câncer de mama, né? Umas 3 mulheres. E todas tinham menos de 50 anos. Isso tá mais comum ultimamente? Ou talvez, às vezes, até uma coisa meio que alimentar, mudanças de tudo que tivemos, né? No decorrer dos anos. Mas eu tive uma amiga, né? Muito querida, íntima minha, que tá ainda acabando o processo de câncer de mama. Ela já tá naquela terapia-alvo para fazer a última, agora o mês que vem. E ela não tem 50 anos, ela tem 40 e poucos anos. E descobriu um dia, foi fazer uma massagem, deitou, fez assim, sentiu e era uma bolinha, né? Então, assim, como que é isso? Já que não tem a mamografia para mulher de 50 anos, tem aumentado o câncer nas mulheres mais novas? Quando a gente fala em relação à faixa etária, isso é bem interessante, porque eu já tenho 24 anos de oncologia, então, quando eu comecei na minha profissão, era raríssimo você ver uma paciente mais jovem no consultório. Mais jovem que a gente fala é menos de 35 anos. Você não tinha, era muito difícil. Hoje em dia, isso já tem acontecido cada vez mais frequência. A gente identifica mulheres jovens. Eu tenho várias pacientes de 23, 29 anos, 30 anos, né? Então, isso tem acontecido com mais frequência. E aí a gente entra na questão dos fatores de risco, né? O que faz a gente estar tendo diagnósticos mais precoces? Tem várias coisas que a gente sabe que influenciam no desenvolvimento de câncer em geral, né? E tem algumas coisas que são específicas para a questão do câncer de mama. Quando a gente fala dos fatores em geral, a gente vê obesidade, sobrepeso, né? Uma relação super forte com câncer de mama. A questão de atividade física, o sedentarismo, né? Bebida alcoólica, que também a ingesta também está relacionado com aumento de risco de câncer de mama. Tabagismo, que está relacionado com todos os tipos de câncer. Então, hábitos de vida não saudáveis. Alimentação. Por mais que a gente tente ter uma alimentação saudável, hoje em dia, a gente tem um consumo muito grande de ultraprocessados, né? De agrotóxicos. Então, isso acaba influenciando a longo prazo no desenvolvimento desse tipo de doença, né? Nessas doenças que são mais crônicas, degenerativas, que a gente fala. E em relação à mama especificamente, a gente tem o anticoncepcional oral, que hoje a gente sabe que tem relação com câncer de mama, o uso prolongado do anticoncepcional oral por mais de 10 anos. E hoje em dia, as meninas começam o uso do anticoncepcional oral cada vez mais cedo e usam por um período cada vez mais longo. E a reposição hormonal na menopausa por mais de 5 anos. A gente também sabe que aumenta o risco do desenvolvimento do câncer de mama. Então, esses fatores ambientais, fatores comportamentais, vêm cada vez mais aumentando aí a incidência. A gente sabe também da questão do estresse, que embora a gente não tenha estudos específicos relacionados ao estresse, mas a gente sabe que a questão do estresse também acaba aumentando o risco de desenvolvimento dessas doenças crônico-degenerativas, porque impacta na questão do funcionamento imune do nosso organismo, e isso acaba impactando no surgimento dessas doenças. Então, os nossos hábitos de vida estão nos tornando mais doentes. Mais doentes. E agora, assim, um monte de dúvidas apareceu na minha cabeça, doutora. Vamos lá. No caso, né, que você mesmo falou, né, que essa mulher mais jovem tem tido mais probabilidade de câncer. O câncer, eu já vi algumas pessoas que fazem tratamento, falam assim: ah, não, a químio que eu vou fazer não cai cabelo. Então, existem vários tipos de câncer de mama, né? Você poderia explicar pra gente, para depois a gente entrar de quimioterapia que cai cabelo, não cai cabelo? Qual os níveis de gravidade desse câncer, né? Os tipos de câncer de mama que a gente fala, a gente leva muito em consideração se o câncer tem sensibilidade aos hormônios que a mulher produz, estrogênio, progesterona. Então, são os cânceres que a gente chama de via hormonal.
Tem uma outra estrutura que o câncer de mama pode manifestar na parede da célula do câncer, que acontece em mais ou menos 25% das pacientes, que é uma estrutura que chama HER2, que é o HER2 que a gente fala. E tem os cânceres de mama que não manifestam nada, nem o HER2, nem são sensíveis ao hormônio, que são os chamados triplo negativos, né? Os triplo negativos, eles têm uma tendência a ser cânceres mais agressivos no comportamento deles, tem uma tendência a cometer mais as pacientes jovens, né? Tem uma tendência a estar mais relacionado a mutações. Às vezes, quando a gente tem o câncer com perfil de mutação genética, o triplo negativo é um tipo de câncer mais frequente. E ele é mais agressivo. Mais agressivo. E tem os cânceres com sensibilidade hormonal, em que a gente tem a linha de tratamento hormonal, e do HER2, que a gente tem uma linha de tratamento toda voltada para o bloqueio desse HER2, né? Mas, independente do tipo do câncer, o mais importante para a gente é o estadiamento, ou seja, em que fase que eu fiz esse diagnóstico. Porque às vezes eu posso ter um câncer super agressivo, mas que eu peguei numa fase muito inicial. Sempre brinco com meus pacientes, é um filhotinho, mas é um pitbull. Ou seja, você tem um câncer numa fase muito inicial. E aí, todo câncer numa fase muito inicial, ele é curável. Ele tem a possibilidade de ser curado, né? Independente do subtipo dele. Se é um subtipo mais agressivo, um subtipo mais... Mesmo aquele que as pessoas falam, você tem 3 meses de vida, pode? Nesse caso, já é um câncer numa fase mais avançada. É difícil, a gente não costuma falar tempo de vida, não é? Porque hoje a medicina mudou tanto. Porque na muito época, o difícil. meu avô, quando teve, ele teve câncer de pâncreas. Tá, sim. É diferente, né? Mas eu lembro que a médica deu, olha, mais ou menos uns 3, 4 meses de vida. Esse não tem o que fazer, né? Normalmente, quando a gente tem esse tipo de situação, é o paciente que não tem possibilidade de tratamento. Hoje em dia, quando a gente tem possibilidade de tratar, tanto que existem muitas pacientes, até hoje em dia, que falam sobre viver com o câncer, né? Ou seja, às vezes a gente tem situações que o câncer não é curável. Uma paciente que tem um câncer no estádio 4, que a gente fala, que é quando o câncer já passou para outros órgãos, né? Normalmente não é um câncer curável. É um câncer controlável. A gente vai conviver com o câncer, junto com o tratamento, né? Então, e por isso, você pode viver vários anos dessa forma. E mantendo a doença controlada com medicação, com tratamento contínuo. Mas o que eu sempre falo é, a gente tem que controlar o maior tempo possível, porque os tratamentos mudam o tempo todo. O tempo todo, assim. Nos últimos 10 anos, a revolução que nós tivemos na medicina oncológica é absurda, da quantidade de medicamentos novos, de novas opções terapêuticas, de novos resultados. E isso, a gente faz o paciente viver mais. Cada vez a gente vai prolongando essa linha de tempo de vida, menos nos pacientes que não têm cura. Mas a gente quer pegar os pacientes na fase em que eles são curáveis. Então, todas essas rotinas e essas recomendações de prevenção, então, acompanhe com o seu ginecologista, faça um autoexame, faça exame com o ginecologista uma vez por ano, no máximo a cada 2 anos, né? A partir de uma determinada idade, faça a sua mamografia, faça o seu ultrassom. Por exemplo, nas pacientes em que a gente tem uma história familiar muito importante, então vamos supor que a gente tenha o nosso risco geral de desenvolver um câncer de mama na população feminina é de 7% ao longo da vida. Ok? Agora, se eu tenho uma mãe que teve um câncer de mama, ou uma irmã, ou uma tia de 1º grau, esse risco ele aumenta um pouquinho. Então, a gente tem sempre que ficar um pouco mais atenta quando a gente tem uma história familiar. Quando a história familiar é muito importante, né, e a gente tem muitos casos de câncer de mama com menos de 40 anos, eu já tenho que pensar na possibilidade de alguma causa genética relacionada ao câncer. É raro, 90% dos cânceres não são relacionados à genética. É isso que eu ia te perguntar. Então, assim, geralmente o câncer genético é se minha mãe teve câncer de mama, eu vou ter o câncer de mama. Ele não vai dar em outro lugar. Não necessariamente, assim, é que a mulher, quando ela tem o câncer de mama, ela já vai ter que ficar atenta o resto da vida. Porque mesmo tratando uma mama, você tem um risco um pouquinho maior de desenvolver câncer. Então, você vai ter que ficar de olho o resto da vida. Quando você tem um parente de 1º grau, você tem um risco maior. A gente sempre relaciona mama, ovário e útero, né? Sempre o trato ginecológico. A gente tem que ficar um pouco mais atenta nessa mulher. Mas não é um risco exagerado,
né? Não quer dizer que minha mãe teve, eu vou ter câncer com certeza. Não é assim que funciona. A não ser nessas famílias que têm uma história muito intensa em pacientes muito jovens, que aí você tem realmente, você pode ter mutação dos genes, tanto nos mais comuns, que a gente chama de BRCA1, BRCA2, que é o da Angelina Jolie, lá que ela fez, Já ia entrar né, nessas influencers aí. a mastectomia bilateral. Mas a gente tem também outros genes menos famosos, ATM, MET, que são genes que também podem estar relacionados. E que aí sim a gente vai ter um componente mais direcionado, né? Que a gente chama de uma via ativada realmente para desenvolvimento de câncer, que aí são casos mais complexos. Mas isso não é a população geral. 90% não está relacionado a isso, 90%, 95%. E existe, você comentou da Angelina Jolie, eu já ia falar sobre duas influencers que até vêm na minha cabeça na hora que se pensa em câncer. Um é uma jovem menina que tá aí na internet, não sei se você já viu a história dela, que acho que ela tem 16, 17 anos, que ela tem, acho que câncer no sangue, se não me engano. E ela tava realmente já assim, ela tá com cuidados paliativos, já não tem mais o que fazer. E é uma coisa que meio que a internet meio que já fica esperando quando que vai anunciar. E ela tá aí vivendo, e ela tá vivendo, e ela tá indo bem. Agora anunciou que tá grávida, casou, ela tá grávida. E até os próprios médicos dela, oncologistas, já foram nas redes sociais, porque muita gente já começaram a falar, é mentira, é não sei o quê. E você vê que ela é toda com dreno, né, com coisas que, né, precisava para o tratamento. E aí ela tem esses cuidados paliativos. Então é o que você falou, às vezes uma pessoa mais jovem, mesmo com um câncer agressivo, ela pode ainda viver bastante, né? Hoje existe condições de cuidados paliativos para aumentar a expectativa. Quando a gente fala de cuidados paliativos, é interessante a gente pensar o seguinte: a definição de cuidado paliativo é a partir do momento que eu tenho o diagnóstico de uma doença que eu não vou curar. Não quer dizer que eu não vou tratar. São fases diferentes de cuidado paliativo. Então, uma paciente que tem uma doença que já passou para outros órgãos, que ela vai fazer um tratamento contínuo, né, ou seja, de quimioterapia, de hormonioterapia ou de inibidor de CD4, tem uma série de remédios que a gente usa hoje em dia. Isso não quer dizer que ela não vai estar recebendo um tratamento direcionado para combater o câncer, né? Ela pode estar recebendo um tratamento para combater o câncer, mas ela tem uma doença incurável. Por esse motivo, esse tratamento é paliativo, que é para controle de doença. Existe uma fase final do cuidado paliativo, que normalmente são os últimos 6 meses de vida, que é quando o paciente entra em processo que a gente chama de processo de morte, que é quando o paciente vai partindo. Mas isso ele já teve anos antes em cuidado paliativo, quando ele estava tratando para controlar a doença e ter uma qualidade de vida. Quando a gente fala de um tratamento que não tem um intuito curativo, o meu intuito é paliar, melhorar a qualidade de vida, o meu foco é exatamente esse, qualidade de vida. O foco vai ser sempre esse, para que ela possa viver bem o tempo que ela tem, né? E que a gente nunca sabe no final Nunca sabe. quanto né? O meu avô que teve esse diagnóstico, né, de câncer, né, fugindo um pouco do assunto câncer de mama, mas que ele teve esse diagnóstico. O diagnóstico dele era de 3 a 4 meses, né, de vida. E ele viveu 2 anos e meio. E assim, para surpresa dos médicos, porque eles falavam, não dá para acreditar, porque ele falava assim, ele tem muita força de viver. Eu acho que realmente, acho que tudo isso influencia, né, doutora? É a cabeça, tudo isso que a gente vai falar um pouquinho ainda também, até do psicológico, né, que esse paciente precisa fazer, não se deixar, na hora que recebe esse diagnóstico, não falar, tô morto, né? Saber que tem cura e que existe possibilidades. Então, dentro do câncer, como você falou, né, dentro dos diagnósticos, existem, acredito que grau leve, médio e alta complexidade. E aí, conforme isso, é que a químio que vai ser utilizada é a químio que cai ou não cai cabelo, é isso? Não bem assim. Como é que a gente escolhe o protocolo de tratamento, né? Tem várias coisas que a gente leva em consideração. O tipo de câncer é um deles, né? Outra coisa que a gente leva em consideração é o grau do câncer, se ele está localizado, se ele já está disseminado. Normalmente, quando a gente tem um diagnóstico precoce, numa fase inicial, é quando a gente tenta usar todas as nossas armas, porque aí eu tenho chance de curar o paciente, né?
Então, na maioria das vezes, hoje em dia, isso mudou muito. Antigamente, por exemplo, você tinha o diagnóstico de um câncer de mama. A primeira coisa era operar. Depois você ia pensar no tratamento de quimioterapia, radioterapia. Isso tem mudado muito nos últimos anos, porque tem alguns tipos de câncer de mama que são muito sensíveis ao tratamento que a gente chama de sistêmico, que é a quimioterapia. E começar o tratamento por quimioterapia nos traz uma série de informações que são importantes sobre a sensibilidade do câncer ao tratamento, sobre a chance dessa paciente estar curada, sobre a necessidade de tratamentos complementares depois da cirurgia. Então, nessas situações, hoje em dia, a grande maioria, tirando as pacientes que são hormônios sensíveis, que essas são pacientes que a sensibilidade à quimioterapia não é tão boa, elas são pacientes que têm uma sensibilidade mais ao tratamento hormonal e normalmente a gente faz o possível para conduzir com cirurgia primeiro. A gente só não vai operar direto quando o tumor estiver muito grande, o diagnóstico tiver sido feito numa fase muito tardia. Tem aquele mito, acho que é, né? Que fala quando descobre, não pode operar, que daí espalha. Isso é mentira, isso é mito. Isso é daí bobagem. Espalha para. Não, isso é bobagem. Não é a cirurgia que espalha o câncer, não. O que acontece muitas vezes é que o câncer já caiu na circulação sanguínea, né? Quando acontece isso é porque o câncer já havia caído na circulação e não porque a cirurgia acabou desencadeando isso, né? E nos outros subtipos de câncer, no triplo negativo e no HER2 positivo, a gente tem operado cada vez mais, tem feito quimioterapia cada vez mais cedo. Pacientes com tumores maior que 2 centímetros, elas vão primeiro para a quimioterapia. E o passo seria a químio, né? E toda a químio cai o cabelo? Quando a gente faz o tratamento antes da cirurgia, na maioria das vezes a gente usa o protocolo mais agressivo, né? E o protocolo mais agressivo, a chance de queda de cabelo é de 90%. Existem hoje algumas técnicas, uma da principal que a gente fala é a touca, né? A touca térmica. Ai, que eu acho que judia que tanto, pode né? ajudar, desde que a gente não esteja usando a injeção vermelhinha. Porque a injeção vermelhinha não adianta. Não adianta usar porque ela não vai funcionar, tá? Agora, se a gente estiver utilizando as medicações brancas que a gente fala, que também são fortes, mas que têm um potencial menor de queda de cabelo, a touca às vezes ajuda. Mas a touca, ela é muito desconfortável. Tanto que cerca de 85% das pacientes que usam a touca desistem no meio do tratamento. Porque você tem que ficar com o couro cabeludo congelado durante toda a infusão de quimioterapia. Para evitar que a quimioterapia circule pelo couro cabeludo e cause e tenha contato com o folículo do cabelo. Então, mas né? aquela químio, ela circula durante, né, aquela infusão e depois ela para? Não, ela continua agindo, mas o efeito no couro cabeludo é durante a infusão do medicamento. Que Então, legal. nesse sentido, a touca ajuda. Mas ela é muito desconfortável. Então, são poucos os pacientes que realmente toleram a touca, né? No caso da Angelina Jolie, né, que é uma influencer que a gente conhece, ela retirou uma mama. Existem exames que a gente consiga diagnosticar, por exemplo, eu quero já saber se eu vou ter um câncer. Vou ter, já vamos tirar tudo. Existem exames que a gente pode fazer? Então, em relação a esses exames assim de avaliação de risco, eles são recomendados só nas populações que realmente têm probabilidade de terem alteração genética, né? Até porque existem algumas alterações genéticas que são de significado incerto, a gente fala. Então, às vezes você faz um exame desse, vem uma alteração de significado incerto, ninguém sabe o que a gente vai fazer com isso, porque isso não traz nenhuma repercussão do ponto de vista clínico e não muda a conduta de acompanhamento periódico dessa paciente de forma regular. Mas nas pacientes que têm a condição de história familiar importante, pacientes com menos de 35 anos, 40 anos, com diagnóstico de câncer de mama, ou nas pacientes com tumor triplo negativo, existe a recomendação da avaliação do perfil genético, que é a pesquisa da mutação do BRCA1 e 2. São 2 genes mais importantes e que realmente a gente sabe o que fazer com eles, que não são genes de significado incerto. Então, o que significa? Quando eu tenho BRCA1 mutado, eu tenho de 60% a 70% de chance de desenvolver um câncer de mama ao longo da vida e 40% de chance de desenvolver um câncer de ovário. Quando eu tenho BRCA2 mutado, eu tenho 40% de chance de desenvolver, 45% de desenvolver um câncer de mama e 40% de chance de desenvolver o câncer de ovário. Então, nessas pacientes, eu preciso intervir.
Quando é um BRCA1, a gente tem a opção de recomendar a mastectomia bilateral ou recomendar um segmento com ressonância magnética desde a idade jovem, de forma até a paciente ter prole constituída, poder formar sua família e depois pensar em fazer alguma abordagem nas mamas. E a gente tem recomendação de retirada dos ovários assim que a paciente tiver prole constituída. Então, teve filho, não quer mais engravidar? Tira os ovários, até os 35 anos. Mas você consegue saber o lado que vai ter? Porque ela fez só bilateral, ela fez bilateral, mas eu já vi mulheres que, eu tive desse lado, já vou tirar. Então, quando você não tem alteração genética, a literatura não recomenda a mastectomia bilateral. Porque a mastectomia, ela não é um procedimento, assim, que não dá nenhum problema, vamos dizer assim. A gente tem consequências de uma mastectomia, mesmo quando a gente tira só a glândula, tá? É uma cicatriz, pode ter dor, pode ter rejeição de prótese. Tem algumas coisas que podem acontecer com esse procedimento. Então, a gente realmente só indica naquelas pacientes que têm um risco muito alto de desenvolver o câncer de mama. Uma paciente que não tem história familiar, teve um câncer de mama aleatório, fez o tratamento direitinho, a recomendação é acompanhar a outra mama de todo ano com um mastologista, não deixar de fazer os seus exames, não pode sair esquecer que teve câncer e nunca mais voltar. Isso não pode acontecer. Mas a recomendação é o segmento de perto. A recomendação hoje na mastectomia bilateral, ela está reservada para as pacientes com mutação genética. Que essas pacientes realmente são pacientes de risco extremamente elevado. São pacientes que, visto a genética, fazem um exame para descobrir e aí se previne, né, para não ter. E no caso, você falou um pouquinho da reposição hormonal. Gostaria de falar sobre isso. Por quê? A reposição hormonal na menopausa, a gente sabe que é algo meio que necessário, né? Para aquela mulher que sofre da menopausa, que sofre, né? Que é aquela coisa meio insuportável, né? Aqueles calorões, aquela, né? Então, a reposição hormonal nessa faixa etária é ideal, se ela precisar. Mas e as mulheres que fazem a reposição hormonal, que na verdade não é a reposição hormonal, que é as testosteronas que as mulheres usam. Isso aumenta a chance do câncer de mama? Então, quando a gente fala em reposição hormonal, se a gente sentar numa mesa, o ginecologista com o oncologista sai briga. A gente se bate, porque a gente sabe, assim, o oncologista é muito resistente com reposição hormonal, a gente sabe que aumenta o risco de câncer, mas a gente também sabe que, assim, a reposição hormonal, ela aumenta o risco de câncer, de um câncer sensível ao estrogênio, progesterona, que é um câncer com comportamento mais indolente, que pode ser, desde que a paciente faça um acompanhamento muito de perto, desde que a paciente consiga acompanhar direitinho com o seu ginecologista, faça sua mamografia anual enquanto estiver fazendo reposição, pode ser utilizado naquelas pacientes que têm um sintoma muito intenso de menopausa. Porque às vezes a menopausa é insuportável, ela fica incompatível com a vida, a mulher não consegue viver. Exatamente. Então, se ela não consegue viver, a gente precisa ajudar. Ela vai ter que ser orientada de que isso pode causar um risco um pouco maior e que por esse motivo ela deveria, né, receber aí um cuidado maior em relação à detecção do câncer. Agora, a testosterona, quando ela entra no nosso organismo, ela é convertida em estrogênio. Então, de uma forma diferente, mas ela acaba se transformando aí nessa questão pela ação de algumas enzimas dentro do nosso organismo. Então, o risco existe. Né? E assim, hoje em dia, as pessoas fazem isso sem orientação médica, os endocrinologistas são extremamente contrários, a indicação é muito restrita mesmo, dos casos em que realmente existe benefício. Então, é muito importante de que esse tipo de orientação seja feito por um especialista, que realmente faça uma avaliação detalhada. E aí, se realmente há uma necessidade, é a mesma questão da reposição hormonal na menopausa. Existe um benefício, existe um risco. Se o benefício é maior do que o risco, a gente precisa fazer. No meu caso, eu sou louca, vou falar bem a verdade, para colocar, porque eu tenho uma TPM, mas assim, você não tá entendendo, doutora. É uma TPM, assim, enxaqueca forte, cólicas, fluxo menstrual, assim, que chega a me dar baixa de ferro. Então, por alguns motivos que eu tenho pensado nessas reposições. Mas eu sempre tenho
medo pensando nessa que a gente escuta, né? Que é a reposição hormonal, pode causar o câncer. Então, é algo que a gente fica ali meio dividido, né? E não adianta, né? É o que a gente como a gente fala para os filhos, né? Cada escolha é uma consequência. A gente tem que pensar isso para tudo na vida, né? Mas tem situações em que a balança pende para a necessidade de fazer, desde que seja com orientação médica, supervisão médica, eu não vejo problemas. Tem situações em que a gente precisa, né? E aí você vai fazer o acompanhamento de perto, não vai deixar de fazer o acompanhamento da mama, não vai deixar de fazer o rastreio, para poder ter um tratamento bem sucedido e com a maior segurança possível, né? Mesmo que tenha que acontecer alguma coisa, que seja com segurança. Isso que é sempre o mais importante. E hoje essa mulher, ela recebeu esse diagnóstico de câncer de mama, né? Quais são os passos, normalmente, né, que elas passam? Porque eu já ouvi também falar, a gente vai começar com a rádio, depois a gente vai para químio. Geralmente é químio, rádio, e depois eu queria que você falasse um pouquinho mais daquelas outras terapias que tem imunoterapia, terapia-alvo. O que são isso? O que representa isso? É uma complementação de tudo isso, né? Quando a gente fala de plano de tratamento, a gente sempre. A primeira consulta normalmente é com o mastologista ou com o ginecologista, né? A mulher procura por conta de um nódulo ou então identificou alguma alteraçãozinha na mamografia, no ultrassom. Aí a gente procede à biópsia da mama, né? Depois que a gente faz a biópsia, que a gente confirma que realmente é um carcinoma, é um câncer, é feito um exame que chama imunistoquímica. É esse exame que mostra pra gente se é um câncer sensível ao hormônio, se esse câncer expressa o HER ou não, se esse câncer é um triplo negativo. Então, é esse exame que nos dá o tipo de câncer que essa mulher tem e que vai nortear o tratamento que essa mulher vai fazer a partir daí. E aí, o mastologista vai decidir, olha, é um tumor triplo negativo com mais de 2 centímetros. Vai passar primeiro com o oncologista. É um tumor receptor de estrogênio positivo, receptor de progesterona positivo, pequenininho, eu vou operar primeiro. Então, essa primeira direção é o mastologista que dá. Aí ele encaminha para o oncologista para dar seguimento. Normalmente, quando a gente tem o diagnóstico de câncer e a gente tem, por exemplo, um câncer numa fase muito inicial, um estádio 1 que a gente fala, que é um tumor de menos de 2 centímetros, sem gânglio embaixo do braço, um tumor bem, bem pequenininho, a gente não tem necessidade de fazer outros exames para ficar avaliando tudo, porque esse câncer é um câncer inicial. Quando a gente tem um câncer um pouquinho maior, um câncer que já tem 2 centímetros, ou um câncer em que a gente já tem um gânglio embaixo do braço, que é um pouquinho suspeito, que pode estar comprometido, o principal exame que a gente precisa fazer é uma cintilografia óssea. Porque o câncer de mama gosta muito dos ossos. Ele tem afinidade pelo ambiente ósseo para proliferação. Então, é um dos principais lugares que a gente precisa ficar atento quando a gente tem o diagnóstico de um câncer um pouquinho maior, né? Normalmente a gente também pede um raio-x de pulmão, um ultrassom de abdômen, mas mais para a gente ter assim, uma ideia de como é que está a situação normal da paciente para a gente poder acompanhar depois. Nossa, a espera desses exames deve ser uma angústia. angustiante, né? E nas pacientes que já têm aquele câncer um pouquinho mais avançado, ou seja, que já é um tumor maior, ou que já tem muito gânglio embaixo do braço, aí nesses casos a gente precisa fazer exames mais intensos. Então, é suficiente se fazer uma tomografia de tórax, uma tomografia de abdômen, uma cintilografia óssea. É possível avaliar com esses exames, mas a gente também pode optar por fazer aquele exame PET-CT, que é o exame que vê tudo de uma vez só e já consegue avaliar osso, fígado, abdômen e tal. E a gente consegue ter uma noção. Então, aí nessa situação, um oncologista consegue saber qual é o grau do problema. Se é um grau 1, se é um grau 2 ou se é um grau mais avançado. E aí a gente vai começar a planejar o tratamento, né? Então, quimioterapia, inicialmente, a gente usa nos cânceres de mama, que são localizados ou localmente avançados, tá? Como primeira linha de tratamento. E aí, vai para a cirurgia e depois para a radioterapia. Radioterapia a gente sempre vai fazer quando a gente optar por não tirar a mama toda. A gente faz o que a gente chama de quadrante. A gente tira só a região onde estava o tumor e preserva o resto da mama. Isso do ponto de vista estético, de recuperação pós-operatória, para a saúde mental da mulher é muito melhor. E Essa rádio é para queimar? Assim? para tratar, fazer um tratamento com irradiação do campo operatório que a gente fala, né? E quando a gente compara retirar a mama toda, que tem gente que fala assim, doutor, não é melhor tirar tudo? Quando a gente compara tirar tudo com fazer o quadrante e irradiar,
benefício é absolutamente igual, a chance de cura é igual, a chance de controle de doença é igual, então não muda, né? E a nossa tendência, há 30 anos, a gente, quando fazia cirurgias de mama, elas eram extremamente agressivas, tirava a musculatura do tórax, né? E com o passar do tempo, a gente foi vendo que não é necessário. A gente pode fazer uma coisa mais conservadora, sem trazer prejuízo no tratamento oncológico, que o nosso foco é sempre combater o câncer. Agora, em relação à quimioterapia, a gente tem os protocolos de quimioterapia, que são medicamentos que destroem a célula do câncer, o mecanismo de ação da quimioterapia é esse. Mas com o passar do tempo foram surgindo mecanismos novos, medicamentos novos. Então a gente tem a hormonioterapia, que é um tipo de medicação que bloqueia o efeito dos estrogênios e da progesterona no organismo, ou impede a formação do estrogênio e da progesterona na mulher na pós-menopausa. E aí foram surgindo as coisas novas, né? Pelo que eu entendi, então, o estrogênio é um grande causador de câncer. É o principal responsável pelo E câncer é o que de tem no mama. anticoncepcional, É o né? estrogênio. Agora tá tudo casando na minha cabeça. É o principal responsável. E aí foram surgindo coisas novas. O primeiro que surgiu foram os medicamentos para combater esse HER2, né? Que é essa estrutura que foi descoberta ali na parede da célula do câncer. E aí foi desenvolvido há mais de 30 anos um medicamento para combater para bloquear essa estrutura e impedir que a célula entrasse em multiplicação. Então, a gente chama às vezes para o paciente de vacina, porque é mais fácil delas entenderem, mas não é bem uma vacina, é um anticorpo monoclonal, é um medicamento que liga ali naquela estrutura e impede que a célula se multiplique, que a célula se divida, enfim, que a célula continue no seu ciclo celular. E depois desse medicamento, ao longo dos anos, foram surgindo outros medicamentos que agem exatamente nessa estrutura, tá? Então, há uns 4 anos, mais ou menos, surgiu um medicamento novo nessa linha que é fantástico. Um paciente com câncer de mama metastático, já depois de não sei quantos anos de tratamento, consegue viver mais 1, 2 anos, assim, com remédio de forma... Entende? A gente consegue prolongar. A gente tem pacientes vivendo com câncer metastático por 10, por 15 anos e vive, porque a gente vai usando as medicações para controlar. Essa seria a hormonioterapia, depois a imunoterapia. Essa aqui é uma medicação, é um medicamento direcionado para essa estrutura que é o HER2. Né? São os medicamentos dessa linha. Tem vários. A gente tem trastuzumab deruxtecan, pertuzumab. Tem uma série de remédios que agem nessa estrutura. Linha. Que só 25% mais ou menos das pacientes vão manifestar, tá? Em relação à imunoterapia, o que ela faz? Ela estimula, é um medicamento também relativamente novo, que apareceu para o tratamento de câncer, eu acho que também ali nos últimos 5 a 6 anos, talvez mais ou menos, mas que revolucionou o tratamento oncológico em várias doenças. Hoje tem um câncer de pele que é super agressivo, que chama melanoma, e quando a gente tinha o diagnóstico da doença avançada, a gente não dava 6 meses de vida para o paciente, porque não tinha o que fazer. Hoje em dia tem paciente... de pele? De pele, é o câncer de pele mais agressivo que tem, chama-se melanoma. Hoje em dia, nós temos paciente curado com câncer metastático, melanoma, que não tem mais doença. Então, a imunoterapia faz 5 anos e estão bem, estão vivos e estão tranquilos. Então, revolucionou o tratamento oncológico. E a imunoterapia, ela estimula o nosso organismo a combater o câncer. Por quê? Como o câncer aparece de uma célula que é nossa, é uma coisa que era nossa. Aí ela fica doente, fica diferente, sofre uma mutação e começa a se multiplicar. Então, o nosso organismo não consegue reconhecer aquilo como uma coisa ruim, porque se desenvolveu a partir de uma parte nossa, né? Quando a gente usa a imunoterapia consegue, em algumas situações, fazer com que o sistema de defesa reconheça aquela célula como uma ameaça e consiga combater aquela célula. Então, hoje em dia, a imunoterapia é utilizada no câncer de mama triplo negativo. Ela pode ser utilizada nesse tratamento que a gente faz antes da cirurgia, porque a gente melhora a resposta de diminuição do tumor, melhora o procedimento cirúrgico. E também pode ser utilizado em algumas situações na paciente que tem metástase. Então, não é em todos os tratamentos, porque esse nome imunoterapia já fica assim, vai aumentar a minha imunidade. Então, eu imaginei que era em todos que poderiam usar. A imunoterapia, ela não tem um bom efeito no HER positivo, ela não tem um bom efeito com sensibilidade estrogênica e progesterona.
mas ela pode ter um bom efeito no paciente triplo negativo. Mas para isso, a paciente precisa ter uma alteração específica na célula do câncer. Então, é assim, não é igual para todo mundo. Aqui a gente fala, caso a cada caso. caso é um caso, cada doença é de um jeito. Essa avaliação ela é muito detalhada para a gente poder saber exatamente qual é o perfil, qual é o melhor tratamento, o que, que a gente pode usar de combinação de medicações. Então, é bem E complexo. essa terapia-alvo seria essa? Tudo que a gente usa algum alvo na célula para agir, a gente chama de terapia-alvo. Então, até a hormonoterapia é uma terapia-alvo, porque a gente acaba agindo nos receptores de estrogênio e progesterona, mas são essas medicações. E hoje em dia a gente tem um outro tipo de medicamento que a gente chama de ADC, que são a quimioterapia ligada num anticorpo. Então, o tratamento está ficando muito inteligente, né? Eles combinam um remédio que era muito tóxico, que a gente não conseguia usar de jeito nenhum por conta de efeitos colaterais. E eles ligam esse remédio num anticorpo. O que o anticorpo faz? É como se fosse um mecanismo de chave e fechadura. O anticorpo é a chave, na parede da célula do câncer eu tenho a fechadura. Então, o anticorpo liga, conecta e joga a quimioterapia só dentro da célula do câncer. Então, eu só tenho o efeito de combater a doença sem ter o efeito colateral tão intenso que aquela medicação poderia causar. Então, nos últimos 3, 4 anos também surgiram pelo menos 2 ADCs que a gente usa em câncer de mama, que são fantásticos do ponto de vista de taxa de resposta. Doutora, e no tratamento, né? Tanto essa imunoterapia, terapia-alvo, a quimioterapia, a radioterapia, tudo que engloba o processo da cura, né? Existe uma diferença entre o tratamento particular e o tratamento o medicamento que é dado pelo SUS? Ou é o mesmo tratamento tem que ser dado para todo mundo? Infelizmente, o SUS tem o seu próprio protocolo, né? E o SUS não consegue incorporar todas as tecnologias que a gente tem disponíveis hoje em dia. Então, quando a gente fala em tratamentos de câncer de mama, imunoterapia, por exemplo, o SUS não tem, né? Quimioterapia, os medicamentos são os mesmos. Então, tudo que a gente tem no SUS, a gente vai ter no plano de saúde, a gente vai ter no particular, é exatamente a mesma coisa. Hormonioterapia, a mesma coisa. O SUS tem, o plano de saúde tem, porque são tratamentos antigos que a gente já usa há muito tempo. Mas essas medicações mais modernas, esses tratamentos mais modernos, não é tudo que o SUS tem disponibilidade. Infelizmente, não. Mas no caso de um hospital particular, né? Uma pessoa que tem um bom plano de saúde vai no hospital particular. O mesmo tratamento que é feito, por exemplo, numa Santa Casa de Marília, é o mesmo medicamento que vai ser feito no Einstein, no Sírio-Libanês? É a mesma coisa. Existe uma padronização de medicamentos de qualidade e são utilizados medicamentos que a gente considera medicamentos de qualidade. Então, tudo depende muito de onde, no SUS, por exemplo, de onde o tratamento é realizado, né? No SUS, existem hospitais que as compras são centralizadas e elas são por pregão. Tudo que é pregão, é o preço que ganha, né? Então, tem alguns hospitais do SUS que têm essa dificuldade. Nas Santas Casas, não, a gente faz a compra direcionada. Então, a gente consegue padronizar os medicamentos que a gente quer comprar, quais são os medicamentos que vão poder entrar no hospital. A nossa padronização de medicamento foi feita baseada no portfólio do Sírio-Libanês. Então, a gente usa os mesmos medicamentos, os mesmos laboratórios que são utilizados nos hospitais de São Paulo mesmo. Porque eu acho que a hora que, né, eu tenho um plano de saúde muito bom. Eu falo assim, a gente sempre pensa, deu alguma coisa, a gente quer ir para um hospital, assim, referência, porque acha que o tratamento vai ser diferente, né? E uma das coisas que essa minha amiga falou, ela fez todo o tratamento na Santa Casa, ela falou, Mari, a gente não imagina quanta coisa boa, quanto médico bom, quanto medicamento que é igual. A gente fica tão preocupada em buscar lá, porque é o Sírio-Libanês, é porque é o Einstein, referência. E a gente também encontra os mesmos medicamentos, o mesmo tipo de tratamento dentro da nossa cidade, né? Com certeza. Assim, eu vejo 2 coisas que são importantes, né? O importante é o médico estar sempre atualizado. Né? Porque os protocolos eles são internacionais. Então, a recomendação de tratamento de Marília é a mesma do Einstein, é a mesma de São Paulo, é a mesma dos Estados Unidos, é a mesma da Europa. Nós seguimos os protocolos da Sociedade Europeia, da Sociedade Americana, da Sociedade Brasileira. Então, desde que o médico esteja atualizado,
e tem os protocolos bem atualizados, o tratamento é igual. Tem um colega em São Paulo que ele é o papa do câncer de mama no Brasil, chama Dr. Buzaide. Né? Muita gente conhece, porque ele foi o médico da Ana Maria Braga, quando ela teve todos os cânceres dela. Aquela mulher era uma Highlander. Mas ele fala muito isso. Ele fala assim, a diferença é a porcelana. Se você vier aqui, você vai receber o seu tratamento numa porcelana chinesa. Se você for no seu hospital lá da sua cidade, você vai receber numa porcelana mais simples um pouquinho. Mas a comida é a mesma. Né? Ou seja, o tratamento é o mesmo, né? O médico só precisa estar atualizado. E a gente busca muito isso. Eu estou indo essa semana para o Congresso Europeu, justamente para a gente poder ficar atualizado. A gente quer sempre trazer o que é melhor para os pacientes da região de Marília. O importante é isso. O oncologista não pode parar de se atualizar. Porque o que eu faço hoje não tem nada a ver com o que eu aprendi quando eu saí da faculdade, há 24 anos. Então, se a gente para... Realmente a gente não consegue fazer o tratamento adequado. Mas a nossa equipe é bem atualizada, a gente tem bastante. Não, a equipe da Santa Casa eu acho que uma referência, tanto na parte da onco, na parte da hemodiálise. Assim, é muito bonito de ver o trabalho, né? E uma coisa que eu queria saber se é um mito ou se é verdade isso. Porque uma das coisas que até me fez querer amamentar meu filho até os 2 anos é que a mãe que amamenta diminui a chance de ter um câncer de mama. A amamentação. Eu acho que é muito importante a gente guardar bem essa mensagem, né? Diminui sim. Por quê? Quando a mulher tá amamentando, não tem aquela coisa que a gente fala, a mulher quando tá amamentando direitinho, constantemente não engravida. Por quê? Porque a amamentação bloqueia as questões hormonais. Então, uma mulher que amamenta de forma contínua, que tem a amamentação como alimentação exclusiva, né? Ou seja, que realmente tem uma amamentação prolongada, ela tem um fator protetor sim, diminui o risco. Só é importante ficar muito claro que não elimina o risco, porque eu acho que esse é o problema que às vezes a gente tem quando a gente fala dos fatores protetivos, né? As pessoas acham assim, eu sou saudável, eu sou vegano, eu faço atividade física 5 vezes por semana, eu amamentei meus 3 filhos, 2 anos cada um, eu não vou ter câncer de mama. Não é isso. O seu risco é muito baixo, mas não deixe de fazer prevenção, porque não elimina o risco, mas diminui sim, diminui bastante. É esses que morrem, doutora. Eu brinco assim, né? Morre, mas eu falo assim, é uma coisa meio esquisita até, né? As pessoas que estão assim, tão certinha, come o dia verde, parece que esses que, sabe assim, o que toma Coca-Cola, que, né? É a sorte, o destino de acontecer. Essas questões de prevenção é interessante porque às vezes a gente pega, não com câncer de mama, né? Mas outros tipos de câncer. A gente tem muito paciente que é tabagista, fuma muito tempo, não quer parar de fumar, né? Eles são malandros, que nem eles só. E eles falam, mas meu pai fumou até os 90 anos e não teve câncer. Mas a gente fala assim, mas não quer dizer que não aumente o risco, aumenta o risco. Então, a gente precisa deixar isso sempre muito claro, né? Existem comportamentos de risco, existem comportamentos de proteção. Cada um vai ter o seu efeito, um protegendo, o outro aumentando a chance. Mas não elimina a chance, né? Nem exclui. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu acho que é muito importante a gente lembrar, que qual que é o grande problema? A gente tem um problema também relacionado até às vezes até o corpo médico mesmo, porque a gente tem a impressão de que paciente jovem não tem câncer de mama, entende? Por quê? Porque na época que a gente saiu da faculdade, isso era raro, era muito difícil. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente. Paciente jovem também tem câncer de mama. Paciente no puerpério, quando está amamentando, também desenvolve câncer de mama. E às vezes a gente demora para fazer o diagnóstico, porque, não, isso é uma mastite, isso é uma inflamação, esse não é nada, e aquela mastite não melhora, e não se investiga aquilo de uma forma mais agressiva, mais adequada. Então, se a gente lembra do diagnóstico, a gente faz o diagnóstico. Agora, se a gente não lembra dessa possibilidade, a gente não investiga, né? Então, a gente precisa ficar atento com isso. Paciente jovem tem câncer, paciente amamentando tem câncer, né? Essas questões são coisas que a gente precisa ficar atento para poder fazer o diagnóstico mais precoce. Que interessante, né? Até esse caso da mastite. Acho que demora para a mãe perceber, porque ela vai ter todos os sintomas do câncer, mas vai ser confundido com a mastite, né? Aí é o médico que tem que ter o feeling, né, para
correr atrás. E falando um pouquinho sobre os meses de conscientização, né? A gente hoje, graças a Deus, né? Acho que o Brasil foi adotando essa coisa, esse costume, essa rotina de cada mês ser um mês de conscientização de alguma coisa, né? Violência doméstica, suicídio. E outubro é o mês de conscientização do câncer de mama. Você acha que por ter um mês de conscientização, aumentou o índice de diagnósticos precoces, das mulheres fazerem mais o seu autoexame? Você acha que esse tipo de um mês para isso ajuda com que as pessoas tenham um olhar maior para isso? Outubro Rosa ajuda. Ajuda. A gente não pode dizer que não tem benefício com o Outubro Rosa, porque tem. A única questão é que a gente não pode deixar lembrar que exclusivamente outubro é o mês do câncer de mama. E esquecer que a gente tem mama nos outros 11 meses do ano. É isso que a gente não pode deixar acontecer. E, além disso, a questão também da sobrecarga um pouquinho do sistema, né? Quando fica tudo concentrado. Então, por exemplo, no mês de outubro, a gente tem uma série de caravanas que acontecem, existem, né, campanhas, as mulheres procuram mais. E aí a gente tem um monte de exames alterados e, às vezes, você entra naquela fila, principalmente na questão de SUS, né? Na saúde suplementar, a gente não tem tanto essa dificuldade que nos planos de saúde particular. Então, às vezes, no SUS, a gente tem uma certa sobrecarga. Então, o que seria o ideal? O ideal é que a gente lembrasse do câncer de mama todos os meses do ano. Mas, na falta do ideal, o Outubro Rosa ajuda bastante. Porque a gente consegue detectar, e os pacientes conseguem lembrar, e cada ano, e reforçando isso todo ano falando a mesma coisa, todo ano relembrando do mesmo assunto, a gente acaba conseguindo criar um certo hábito, né? E eu acho que tudo começou com aquela. Eu lembro daquela Sim. mandala, né? Que tinha de olho no câncer, né? Era um olhão, assim, né? Parecia Isso. de olho no câncer. E graças a Deus, né? A mídia ajuda muito nesse ponto também, para que as mulheres tenham esse alerta. Pra gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria saber, assim, como que essa mulher, depois que ela teve o tratamento, ela foi curada, como que é esse Vida que Segue? Como que é o ritmo dela de cuidados? De quanto em quanto tempo ela tem que fazer exames novamente? Qual é a porcentagem de reincidência desse câncer? E se ele vem em forma de câncer de mama ou se ele pode vir manifestar em outro órgão? O acompanhamento depois do tratamento, né? Ele é feito normalmente nos primeiros 2 anos, a gente fica um pouco mais atento, porque é quando a gente tem um risco maior da doença recidivar. Então, habitualmente, nos 2 primeiros anos, essa paciente deve passar com o oncologista a cada 3 ou 4 meses para fazer uma avaliação clínica, vai fazer exames de imagem pelo menos uma vez sim, uma vez não, para ver como é que isso está caminhando. É interessante que a recomendação da literatura nem é que se faça exame de imagem, é que se faça exame clínico, porque o câncer, quando ele volta, ele dá sintoma. Mas elas ficam alucinadas se elas não fazem exame de imagem. Elas precisam fazer, para ver que tá tudo bem. Então, a gente faz uma vez sim, uma vez não, para ir fazendo esse acompanhamento. E a partir do 2º ano, esse segmento é feito a cada 6 meses, até 5 anos. E aí tudo depende muito do tipo do câncer. Porque um câncer de mama que tem sensibilidade hormonal é um câncer de mama que a mulher casa com o oncologista. Ela vai acompanhar com um oncologista ou com um mastologista pro resto da vida. Porque, infelizmente, o câncer de mama com sensibilidade hormonal, ele tem um risco um pouquinho maior de voltar num tempo mais prolongado. Então, aqueles casos que a gente às vezes escuta, faz 20 anos que tratou um câncer de mama e agora está com câncer no osso. Então, é uma coisa que no câncer de perfil hormonal, às vezes pode acontecer, tá? Agora, no câncer de mama que não tem sensibilidade hormonal, que é um triplo negativo, por exemplo, depois de 5 anos, se esse câncer não voltou, você pode falar, pode ir, minha amiga acompanha com o mastologista uma vez por ano, que tá tudo bem. A mesma coisa no paciente que é o HER2 puro, que a gente fala que só tem o HER2 expresso, mas não tem a linhagem hormonal expressa. Também é um câncer que a chance de voltar é ali naqueles primeiros 5 anos. Depois essa mulher a gente já considera livre da doença. E, além disso, esse acompanhamento, ele é importante a gente ressaltar o quanto ele tem que ser multiprofissional, né? Não só durante o tratamento,
Mas o câncer de mama é um tipo de câncer que mexe muito com a mulher na esfera psicossocial mesmo, né? Tanto na questão emocional, psicológica, da autoestima, da forma como ela se vê, da forma como ela se sente mulher. E esse acompanhamento psicológico, às vezes, elas são muito resistentes, porque eu tô bem, eu não preciso. E às vezes elas vão muito bem no período de tratamento, acaba o tratamento, elas desabam. Porque parece que a mulher tem essa força, né? De quando ela precisa, ela vai. Mas a hora que passa o susto, E ela dentro do desaba. hospital, na hora que vocês vão apresentar essa equipe, já existe um apoio? Existe. No hospital, a gente tem a equipe multiprofissional que acompanha. A gente tem a psicóloga, tem a nutricionista, tem pacientes que ocasionalmente precisam da dentista durante o tratamento, porque desenvolvem, às vezes, algumas aftas que são bem dolorosas. A dentista também está lá. Tem a fonoaudióloga. Então, a gente tem a equipe toda, assim, preparada para acudir. E em Marília também tem uma coisa muito bacana, que é a Associação de Combate ao Câncer, né? Que eu acho que é importante falar Sim. deles, O porque... GACH, né? Não, a Não. Associação de Combate ao Câncer, a ACC. É verdade. O GACH é infantil, né? O GACH é infantil. Porque a ACC, eles têm toda essa estrutura. Então, independente de onde você estiver fazendo seu tratamento, se você não tiver toda essa disponibilidade, porque não são todos os hospitais que têm, lá eles têm. Eles têm a Inclusive, servem psicóloga. Alimentação para as mulheres que não têm condição, que vêm da região, né? Eles Eu acho muito fornecem legal. medicamentos. Os medicamentos de apoio para náusea, para vômito, para toxicidade da quimioterapia, medicamento para dor. Então, pacientes nossos que precisam usar morfina ou outros medicamentos que às vezes a rede não tem, né? O SUS, eles fornecem. Então, assim, a rede de apoio deles é muito importante. No paciente com câncer ajuda bastante também. Então, a gente monta toda essa rede, mas é muito importante pensar o quanto é importante manter essa rede, porque um diagnóstico de câncer de mama muda a vida da mulher. Ela nunca vai ser a mesma pessoa depois de um diagnóstico de câncer de mama. Não vai, né? Por melhor cabeça que ela tenha. Então, isso é uma coisa que precisa ser cuidado ao longo de todo o processo, né? A gente precisa aceitar esse cuidado, entender essa necessidade. E não é um cuidado medicamentoso. Muitas vezes é um cuidado emocional. Né? É uma psicoterapia. É você perceber que você precisa de tempo para você, que às vezes é aquele pilates que você não ia fazer, ou seja, que a gente precisa mudar ritmo de vida. Muitas vezes a gente precisa reorganizar a família. Muitas famílias se desorganizam e se desestruturam, porque muitas famílias têm a base aquela mulher como estrutura, né? Tem muitas separações, muitas coisas que acontecem nesse período. Então, a vida muda, a vida vira outra vida. E a mulher tem que aprender a lidar com essas coisas. E é importante cuidar desse lado também, não só do lado clínico, mas em todo lado. A gente sabe que é importantíssima a atividade física para o resto da vida. Porque essa mulher precisa fazer atividade física para a gente diminuir os fatores de risco que estão relacionados com a recidiva. Obesidade está relacionado com recidiva, sedentarismo está relacionado com recidiva, alcoolismo está relacionado com recidiva. Então, a gente precisa mudar hábitos de vida para você ter menos chance de voltar a lidar com câncer de novo. E essa recidiva, ela necessariamente ela é uma regra, que não sei se é um mito, né? Que o pessoal fala, se reincidir, aí já veio para matar. Isso é um mito? Na maioria das vezes, quando o câncer de mama recidiva, ele é incurável. Qual é a exceção? Às vezes, a gente tem uma recidiva na mama. Às vezes, eu tenho um segundo tumor primário na outra mama. Então, são doenças tratáveis. Você pode tratar e pode curar essa paciente do mesmo jeito. Às vezes, você tem uma recidiva na íngua, nos gânglios embaixo do braço, na axila. Você vai tratar e você pode curar essa paciente. Agora, quando esse câncer passa para o fígado, ou passa para o pulmão, ou passa para os ossos, aí nesse caso, na maioria das vezes, a gente vai estar falando de um tratamento de controle. Um tratamento que vai controlar a doença, não vai resolver o problema, vai controlar o problema. Doutora, foi uma conversa assim muito rica, esclarecedora. É um assunto delicado, né? É um assunto que, às vezes, se a mamãe, a vovó, a titia ou alguém que está assistindo esteja passando por esse momento, sabe? Que é um ponto doloroso a se tocar, é algo que mexe na autoestima da mulher, é o que você falou no psicológico, né? Em toda essa parte de reorganizar, às vezes, uma família, né? Foi muito importante você falar isso. Então, assim, eu espero que as mamães em casa tenham conseguido
tirar muitos proveitos desse bate-papo, né? Acalentar o coração para muitas coisas, de dizer que tem jeito, né? Tudo tem jeito. E quando não tem jeito, ainda a gente tem os cuidados paliativos para ainda prolongar, porque hoje a medicina está evoluindo e a cada dia, né? E por isso que existem os congressos, as atualizações e tudo mais. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição, por fornecer essas informações tão valiosas para nós, né? Um assunto muito importante. E eu queria que você deixasse as suas redes sociais, né? Que eu sei que uma é fechada, mas pode deixar da Santa Casa também, para que por lá as pessoas, né, que tenham mais curiosidade possam chamar lá e falar: eu quero a doutora Lia. Bom, eu que agradeço o convite. Como eu te falei, eu sou meio tímida para essas coisas, mas eu sempre tento colaborar. E antes de terminar, eu queria deixar uma mensagem que eu acho que é super importante: não tenha medo de descobrir o diagnóstico. Porque o que a gente descobre, a gente combate. O que a gente não descobre é o que leva a gente embora. Né? Então precisa buscar, não tenha medo. Porque a mulher brasileira ainda tem medo do diagnóstico. Não tenha medo do diagnóstico. Exatamente. Né? Porque tudo tem solução. Eu falo assim, toda mulher, eu sou, por mãe de 3 filhos, você sabe, eu acho que o medo de toda mãe, doutora, eu acho que o único medo de uma mãe é morrer. É o único medo, né? A gente tem muito medo da morte, porque quem vai cuidar como a gente? Ninguém. Ninguém. Se ficar com a avó, com a tia, vão cuidar muito bem, mas não como a mãe. Então, o maior medo da mãe é morrer. Então, eu sempre brinco, meu marido fala assim: amor, você já foi no médico? Eu falo: eu não quero procurar. Eu não quero procurar, porque se eu procurar, a gente acha. E se achar, aí a gente tem que quebrar um pouco esse tabu, né? De procurar enquanto há tempo, né? É isso mesmo, que se a gente procura, a gente diagnostica cedo. E aí a gente tem cura, né? Então, esse que é o mais importante, é não ter medo do diagnóstico. Hoje em dia, a medicina é outra. O câncer, o que a gente faz hoje, não tem nada a ver com o que nossas avós falavam, que elas nem pronunciavam o nome da doença, né? Não podia nem falar câncer em casa. Enfim, não tenha medo do diagnóstico, procure para a gente poder ajudar, que eu acho que é isso que faz a grande diferença. As redes sociais da Santa Casa, @santacasamarília. Acho que é ponto .com. Acho que é só @Santa Casa Marília. Acho que é @Santa Casa Marília. Não entendo. E o Meu seu é LR Gaspari. LR Gaspari. Porque se alguém quiser também, manda um inbox para a doutora Lia. Doutora, quero você. Pode. Espero que esse assunto tenha tocado o seu coração, para que, se você não esteja passando por esse processo, você tenha a consciência de sempre fazer um autoexame, de se conscientizar, cuidar do seu corpo, a se conhecer, a ir no médico, fazer todo o acompanhamento que é necessário. Espero que tenha clareado muitas dúvidas, né, dentro da cabecinha de muitas mamães. E se você também tem um assunto interessante que a gente não abordou aqui, que você gosta, pode mandar pra gente nas redes sociais, que vai ser um prazer abordar nos nossos próximos podcasts. Se inscreve também no nosso canal do YouTube, é só pegar o dedinho, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque toda semana tem conteúdo de qualidade novo para você aqui no canal. Até o próximo Encontro Mãe em Fases.